Sabe aquela pergunta que quase todo mundo se faz uma hora ou outra? Ué, para onde foi o meu salário? Pois é, essa análise vai ajudar a responder exatamente isso. A gente vai desvendar aqui um roteiro bem prático, baseado no que dizem os especialistas, para tomar as rédeas do próprio dinheiro e, finalmente, ter um pouco mais de tranquilidade financeira. É uma sensação super comum, né? O dinheiro cai na conta e quando a gente vai ver parece que ele simplesmente evaporou. Mas a boa notícia é que existe um método para virar esse jogo. E é exatamente esse o passo a passo que a gente vai detalhar agora. A nossa jornada aqui é bem direta, dividida em 4 partes. Primeiro, a gente faz um diagnóstico para entender a situação. Depois, traça uma estratégia para organizar tudo. Na sequência, a gente vê como otimizar e turbinar os ganhos. E por fim, o mais importante, como manter o rumo certo. É um plano simples e totalmente possível de seguir. Então, vamos começar pelo começo, o diagnóstico. Pensa que nem planejar uma viagem. Não tem como traçar uma rota sem saber exatamente de onde se está partindo, certo? Com as finanças, a lógica é a mesmíssima. E o primeiro passo, que é fundamental, é saber de verdade quanto dinheiro entra na conta todo mês. E aqui não estamos falando do salário bruto, aquele que vem no contra-cheque, mas sim do valor líquido. É o dinheiro que de fato fica disponível depois de todos os descontos. Qualquer planejamento sério tem que começar por aí. Com a renda bem definida, o próximo passo é entender para onde o dinheiro está indo. E o jeito mais simples é separar tudo em 3 grandes grupos. Os essenciais, que são aqueles que não dá para cortar. Os importantes, que melhoram a nossa qualidade de vida. E os supérfluos, que é onde geralmente a gente encontra as melhores oportunidades para economizar. Ok, agora que a gente já tem um retrato fiel da situação, vamos para a segunda parte, as ferramentas e as regras que vão ser o nosso plano de jogo. É com elas que a gente vai organizar o orçamento e construir aquela rede de segurança. E talvez a ferramenta mais simples e eficiente para isso seja a famosa regra 50-30-20. É um método que parece bobo de tão simples, mas é super poderoso e fácil de seguir, porque ele garante que todas as áreas da vida financeira recebam a atenção que merecem. A beleza dessa regra está na simplicidade, olha só. A ideia é pegar a renda líquida e dividir assim. 50%, ou seja, metade, vai para os custos essenciais. 30% são direcionados para o estilo de vida, que inclui os gastos importantes e também os supérfluos. E os 20% que sobram? Esses são a chave de tudo, porque é com eles que a gente constrói o futuro, indo direto para as metas financeiras. E aqui, para ficar bem claro, temos uns exemplos. Os 50% dos essenciais cobrem coisas como moradia, comida, transporte e saúde. Os 30% do estilo de vida vão desde a conta de internet até o lazer. E os 20% das metas financeiras são para poupar, investir e, muito importante, para quitar dívidas. Falando em futuro, a primeira meta dentro daqueles 20% deveria ser uma só: construir um fundo de emergência. Pensa nele como um escudo financeiro, sabe? É ele que vai te salvar de custos inesperados sem que seja preciso cair naquela armadilha de empréstimos com juros absurdos que destroem qualquer planejamento. Bom, e qual o tamanho desse fundo? A meta é ter um valor guardado que consiga cobrir de 3 a 6 meses das suas despesas essenciais. É essa reserva que vai garantir paz de espírito se aparecer um problema de saúde ou, quem sabe, uma perda de emprego. Com a base toda organizada, chegou a hora de acelerar. Nessa terceira parte, a gente vai ver umas estratégias mais proativas para cortar desperdícios, fazer o dinheiro render mais e, claro, lidar com as dívidas do jeito certo. Acredite, uma boa parte do nosso dinheiro some em ralos que são quase invisíveis. Aquela assinatura de serviço que ninguém usa mais, sabe? Tarifas de banco que poderiam ser evitadas, compras por impulso e, claro, o grande vilão de todos, os juros do cartão de crédito. Só de ficar de olho nisso, a economia já é gigante. E não precisa fazer esse controle todo na mão, né? Hoje em dia, a tecnologia é uma aliada em tanto. Existem vários aplicativos de controle financeiro que automatizam tudo, registram os gastos, mostram o progresso das metas e até dão umas dicas de como economizar. E aqui tem um ponto que vira o jogo para muita gente. Existe esse mito de que para investir é preciso ter um monte de dinheiro, mas o segredo é justamente o contrário. O importante é começar, mesmo com pouco. Isso cria o hábito e coloca a mágica dos juros compostos para trabalhar a nosso favor. Para quem está começando, o ideal é focar em opções mais seguras. O Tesouro Direto é um ótimo exemplo, assim como alguns fundos de renda fixa. E um detalhe crucial: o dinheiro do fundo de emergência precisa estar no investimento com liquidez, ou seja, que permita resgatar a grana rápido quando a gente precisar. E as dívidas? Bom, aqui a estratégia tem que ser quase cirúrgica.
A gente precisa atacar primeiro as chamadas dívidas ruins, aquelas com juros absurdos, tipo o rotativo do cartão e o cheque especial. Elas são como um incêndio no orçamento. Uma tática muito boa é tentar trocar essa dívida super cara por uma mais barata para estancar o prejuízo. Chegamos na última parte, e essa pode ser a mais desafiadora de todas. Porque, vamos combinar, ter um bom plano é ótimo, mas o que realmente separa o sucesso do fracasso é a capacidade de se manter firme no longo prazo. Agora, o papo é sobre hábito e disciplina. E a melhor forma de se manter na linha é ter objetivos bem claros. Quer comprar um carro, fazer uma viagem, abrir um negócio? Saber exatamente para que se está economizando dá um propósito muito maior a todo esse esforço de organização. E a consistência é a chave do sucesso. Planejamento financeiro não é uma coisa que a gente faz uma vez e esquece. Tem que virar um hábito, algo para ser revisado, idealmente, todo mês. É nessa revisão que a gente corrige os erros, ajusta a rota e prepara o plano para o mês seguinte. No final das contas, tudo se resume a isso aqui. Com organização, com disciplina e pequenas mudanças de hábito no dia a dia, a segurança financeira vira uma realidade. O mais difícil é sempre dar o primeiro passo e depois, claro, manter a constância. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de conhecer todas essas ferramentas, qual vai ser a primeira grande meta que vai dar direção para o seu plano? Porque a escolha de um objetivo claro não é só um detalhe, é o verdadeiro combustível que transforma toda essa teoria numa nova realidade financeira.